paz, meu nome é Eliane, sou aqui do Centro Espírita Irmã Rosa e dou as boas-vindas a todos para mais uma exposição doutrinária que nós esperamos que seja de grande amparo e consolo a todos. O tema de hoje é o princípio de ação e reação. Quem vai falar para a gente hoje é Cibele, uma grande companheira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa. A página de hoje foi extraída do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo número 53, intitula-se Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. É a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias. É da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da improvidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações do amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras, na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Vamos orar, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, esse Deus de amor, bondade e justiça, que a todos acolhe, que a todos ampara, que a todos orienta. Vamos agradecer imensamente ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por tanta orientação. Vamos agradecer pela nossa vida, pela oportunidade bendita de aqui estarmos e podermos ser, Senhor, a sua sementeira de luz, que possamos seguir todos os ensinamentos do Mestre, que suas ações sejam exemplos no nosso dia a dia, seja o nosso porto seguro, seja o nosso farol, seja o nosso guia seguro para todas as ocasiões, todos os obstáculos, todas as dificuldades que se apresentam, Mestre. Agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui nesse momento ouvindo o seu Evangelho de luz, ouvindo essas reflexões benditas que nos darão consolo, amparo e segurança em tantos momentos difíceis pelos quais passamos. Pedimos a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa que conosco permaneça, que continue nos intuindo e nos orientando. Que a paz do Cristo, que a sua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui na Casa da Irmã Rosa
Não estamos na casa física, mas estamos na casa fluídica. E não faz muita diferença, né? Se os nossos corações, se as nossas emoções estão unidas, estamos sim na casa da Irmã Rosa. E queremos agradecer a ela, agradecer a espiritualidade por essa oportunidade. E agradecer também pela internet, essa ferramenta que nos proporciona estarmos juntos, mesmo que nesse momento isolados, com distanciamento social, mas estamos juntos. E antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, é bom a gente lembrar de agradecer sempre, porque a gente tem o hábito, digamos, o mau hábito de focar na falta, de focar no que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que temos, que são muitas as coisas. Bom, como foi falado, né, na abertura, o tema da nossa conversa é o princípio da ação e reação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, tentar explicar esse princípio de acordo com o entendimento da doutrina espírita. Vamos procurar relacionar a questão da ação e reação, da lei de causa e efeito, com o momento atual que estamos passando. E vamos, ao longo da nossa conversa, ver quais são as consequências morais, o que muda a partir do momento em que a gente entende. Porque qual é o objetivo, qual é o grande objetivo, né, da doutrina espírita? É a nossa reforma íntima, é a gente se modificar. Então, para que estamos aqui hoje assistindo essa exposição? Porque queremos ser pessoas melhores. Então, de cada lição, de cada palestra, de cada estudo, de cada leitura que a gente faz, a gente tem que tirar alguma coisa que vai modificar o nosso modo de ser para melhor. E aí a gente vai começar a conversar sobre nada mais, nada menos do que Jesus, né? Jesus já falava da lei de causa e efeito quando ele esteve aqui na Terra, entre nós. E a gente vai lembrar uma passagem que é a última ceia. Após a última ceia, né? Na verdade, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras, ou o Getsemane, para orar, para meditar. Ele costumava ir lá para meditar, para orar. E junto com ele vão Simão Pedro e Tiago Maior e João, os dois filhos de Zebedeu. E como todos sabem, lá Jesus é preso, né, quando ele é identificado por Judas com um beijo. E no momento em que o representante do Sinédrio, né, chega para dar a ordem de prisão a Jesus, o que acontece? Uma confusão. E um daqueles que estavam com Jesus saca da espada e decepa a orelha desse representante do Sinédrio. Essa passagem ela é narrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. E só uma curiosidade, é só no evangelho de João que esse agressor que decepa a orelha do servo, do sumo sacerdote, é identificado como Pedro. Nos demais evangelhos é narrado apenas que houve uma confusão e que alguém saca da espada e decepa a orelha desse servo do sumo sacerdote. Mas o que é interessante é a gente ver o que Jesus fala quando isso acontece. Está lá no evangelho peguei um pedaço no evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 52. Jesus diz assim: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então aqui a gente já tinha Jesus falando da lei de causa e efeito. Ou seja, aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. E em outras passagens, né, em outros momentos, Jesus também fala da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Por exemplo, quando Jesus encontra com o cego de nascença, aí os discípulos vão lhe perguntar assim: Rabi, quem pecou? Este, né, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Então, na pergunta dos discípulos, a gente já tem aí a ideia
da ação e reação. Porque se ele era um cego de nascença, não teria sido nessa encarnação, nessa vida, que ele teria feito alguma coisa errada para ter nascido cego. Daí a pergunta dos discípulos: quem pecou, este ou os seus pais? E aí a gente já vê a questão da reencarnação, não é? Que ele traz aquele cego trazia a cegueira de nascença, não teria sido uma falta daquela vida presente. A resposta de Jesus neste caso, ela vai para o outro lado, não vamos tocar nisso aqui. Uma outra passagem também está em Mateus, capítulo 7, versículo 2, quando é falado que com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aquilo que a gente fizer, a gente vai receber. A lei de causa e efeito. E tem muitos provérbios que a gente usa que vêm daí, né? Que vêm dessas narrativas de Jesus. Um deles, o bem conhecido, que tem a ver com a espada que a gente narrou, é que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então se tornou um dito popular trazendo a lei de causa e efeito, um provérbio, né? Um outro provérbio é o seguinte: quem semeia ventos, colhe tempestades. Outro provérbio que a gente escuta muito. E esse está na parte dos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, versículo 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando Paulo fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E foi dessa mesma carta que é tirado a citação inicial da página que foi lida pela Eliane no início dessa apresentação, né? E lá pelo meio da página do livro Vinha de Luz, e se chama Sementeiras e Ceifas, como ela falou, e eu vou destacar um pedacinho que Emmanuel fala assim: plantaremos todos os dias, então todos os nossos atos nós estamos plantando. É da lei, Emmanuel fala. Então o que é isso que estamos plantando todos os dias? Todos os dias estamos tendo ações. E essas ações têm reações. Agora, se essas reações vão ser positivas ou negativas, depende daquilo que a gente plantar. Depende daquilo que a gente semear. E aí a gente precisa prestar atenção, e a gente vai pegar outra passagem, que portas que a gente está escolhendo. Nós estamos escolhendo a porta estreita ou a porta larga? Porque de acordo com a nossa escolha, de acordo com a nossa ação, a reação ou o efeito vai ser um ou vai ser outro. E aí Emmanuel mais um pedacinho ali da página inicial, que ele fala assim: é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Então não dá para escapar da lei de causa e efeito. A gente planta e a gente colhe. E mais um ditado popular, mais um provérbio, né, que a gente fala assim: aqui se faz, aqui se paga. E aí a gente pode parar um pouquinho e pensar assim: poxa vida, né, mas será então que está certo isso? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, aqui se faz, aqui se paga? Porque a gente vê pessoas que a gente, né, diríamos que são pessoas más, né, ou que são pessoas que cometem erros, que prosperam, que não têm problemas, que acabam às vezes desencarnando de forma natural, e outras pessoas que são bondosas, que são caridosas, que são pessoas que a gente vê que estão fazendo bem, que sofrem, que têm uma vida de sofrimento, que passam por situações difíceis. Então, será que Jesus se enganou? Será que essa lei não existe? E aí a gente vai aliar, então, mais uma vez, a lei de reencarnação com a lei de causa e efeito. Porque pode ser que nesta vida
Se aquela pessoa teve uma conduta reta, digna, nada fez, né, de tão errado para passar por sofrimentos, para passar por situações difíceis, mas existe a reencarnação. O que ela terá feito, o que nós teremos feito numa vida anterior? E aquele que comete vários deslizes, que escolhe sempre a porta larga e parece que nada acontece com ele. Existem vidas futuras. E aí lá no livro O Céu e o Inferno, né, quando Kardec vai falar do Código Penal da Vida Futura, ele traz 33 itens falando do Código Penal da Vida Futura, claro que a gente não vai falar de todos, mas no item 9, Kardec fala que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e essa dívida precisa ser paga. Se não for nessa existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, eu posso estar quitando hoje débitos antigos. A lei de causa e efeito, ela se aplica sempre. Lembrando um caso muito conhecido em Niterói, na cidade de Niterói, que foi o incêndio do circo em 1961. Então, lá atrás, foram cometidos atos que foram resgatados, que a lei de causa e efeito vai se aplicar em 1961 com o incêndio do circo aqui em Niterói. Quem tiver curiosidade, depois vai procurar, que a gente não vai narrar agora para não se alongar. Mas o que a gente vê e o que a gente constata é que a gente tem que quitar os nossos débitos, né? E agora um ponto interessante é que muitos dos males pelos quais a gente passa, dos sofrimentos pelos quais a gente passa, têm origem no nosso comportamento atual. Não são débitos que eu estou ressarcindo agora. Não são situações que foram provocadas em outras vidas. São situações agora. E daí vale a gente se observar. Vale a gente aplicar aquilo que Santo Agostinho nos ensinou. Vamos todas as noites ou, né, que seja um outro momento, mas que a gente se autoavalie. O que eu estou fazendo? Como estão sendo as minhas ações? Essas ações podem estar desencadeando reações agora, no presente. Uma outra questão é a gente não confundir lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, ou princípio da ação e reação, com a pena de talião, com a lei de talião. Porque, a princípio, quando a gente fala que quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou quem atacar, né, usar a espada, morrerá pela espada, a gente tem a impressão que é lei de talião, né, que é olho por olho, que é dente por dente, que nós vamos receber de volta o mal de forma idêntica ao mal que nós provocamos. Mas a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, ela é muito diferente da justiça humana. Existe a misericórdia e existe o nosso esforço em nos melhorarmos. Então, em muitas situações, digamos que alguém tenha assassinado uma outra pessoa com um tiro no coração. Será que essa pessoa, quando resgatar essa dívida, precisa resgatar desse mesmo modo? Não necessariamente. Até porque, se assim o fosse, isso seria um ciclo interminável, né? Da gente ter sempre que se valer de alguém para cumprir essa justiça. E a justiça divina, ela não precisa do concurso humano para ser aplicada. Então, digamos, nesse exemplo que eu dei, né, que tirou a vida do outro com alguma coisa relacionada ao coração.
Pode ser que essa pessoa que tirou a vida do outro, ela nasça com um problema cardíaco, com uma má formação cardíaca. Então, aquela área do perispírito dela foi lesada, mas não precisa de outro para tirar-lhe a vida, atingindo o coração. A justiça divina se aplica sem que seja necessário a intervenção, né, humana. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 19, ele vai falar o seguinte: notemos, primeiro de tudo, que o funcionamento da justiça humana, como a gente já tinha falado, né, ele não pode ser comparado com a lei divina dos destinos. Essa lei divina dos destinos, a lei de causa e efeito, ela se executa por si mesma, não precisa da intervenção alheia. E aí vem um ponto interessante que ele vai trazer, que a gente já sabe, mas é bom reformar, e por isso que a gente está aqui conversando também. A lei de justiça e de caridade, a lei de justiça, a lei de ação e reação, ela é a mesma, tanto para os indivíduos quanto para as coletividades. Então, tanto as pessoas, os grupamentos, as nações vão estar sob a mesma lei. E isso também é dito em O Céu e o Inferno, quando, ou melhor, em Obras Póstumas, quando Kardec vai falar das expiações coletivas, que ele fala que há faltas do indivíduo, há as faltas da família, há as faltas da nação. E cada uma, não importa, né, o seu caráter, elas se espiam, são espiadas em virtude da mesma lei. Então, é a mesma lei que vai reger as nossas faltas, né? Se eu cometi uma falta, eu vou estar sujeita à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, assim como as famílias, as nações, a humanidade inteira. Então, o que estamos passando hoje é o efeito da lei de causa e efeito, né, da lei de ação e reação para a humanidade. Então, a humanidade está precisando passar por isso, como já precisou passar por outras situações. Como uma nação, como o que aconteceu com o tsunami de 2004, se eu não me engano, que aquela nação precisou passar por aquele efeito, por aquela reação para ressarcir seus débitos enquanto nação. Mas jamais falta o auxílio da espiritualidade, jamais. E quanto a essa passagem, a essa situação que aconteceu, que foi o tsunami, na introdução do livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, foi escrito em 9 de abril de 2010, o livro, né, essa introdução. Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo do desequilíbrio, facultando a interferência divina. Então, neste panorama que se desenrolava, né, que a gente tinha aqui no momento daquele 26 de dezembro, a situação da humanidade era essa. Que diferença há para a situação da humanidade hoje, né? E aí é necessária a intervenção divina, mas não como castigo.
a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. E nesse caso em especial, Manuel Filomeno de Miranda continua dizendo que, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, já havia aqui na Terra espíritos de outra dimensão mergulhados nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então, estamos sim sujeitos à lei de causa e efeito, mas o amparo divino, esse não falta nunca. O auxílio, esse não falta nunca. Mas aí temos uma boa notícia, que tá. Porque toda vez que a gente pensa, né, voltando um pouquinho, toda vez que a gente pensa em lei de causa e efeito, ação e reação, a gente só pensa no lado negativo. A gente só pensa na colheita do joio, na colheita da erva daninha. A gente só pensa nas coisas ruins que acontecem. Mas aí, lá no livro Céu e Inferno, novamente, né, que é o capítulo 7, no item que a gente já falou, que é o Código Penal da Vida Futura, no item 8, Kardec fala assim: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, todo o bem que fazemos, todo o mal que fazemos, eles são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, que se for mal, terá uma consequência fatal. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, tudo aquilo que a gente faz de bom também tem uma reação, um efeito positivo. E ele vai além dizendo que mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, mesmo aqueles que são perversos, todas as ações boas serão consideradas. E essa é a boa notícia, que todo o bem que a gente faz, ele tem um resultado positivo. E no item 20 do mesmo livro, o bem e o mal, eles são praticados em virtude do nosso livre-arbítrio. E isso a gente não pode esquecer, porque muitas vezes a gente acha que eu agi assim porque fulano fez isso. Eu agi assim em resposta à situação precária em que eu vivo. Eu agi assim porque isso aconteceu. Eu agi assim, dessa maneira ou daquela outra maneira. Eu agi bem ou eu agi mal em virtude do meu livre-arbítrio, da minha decisão. Então o espírito, né, ele não está fatalmente impelido nem para o mal nem para o bem. É nossa escolha, porta larga ou porta estreita. Escolher ação positiva ou ação negativa. No Livro dos Espíritos, completando, na resposta da pergunta 845, os Espíritos falam que não há arrastamento irresistível. Não há arrastamento irresistível. Então, ninguém está fadado a fazer o mal. Ninguém está fadado a errar, uma vez que se tenha a vontade de resistir. E isso significa que nós, então, estamos no comando das nossas escolhas de hoje. O passado, a gente não pode mudar. Aquilo que eu fiz ontem, em outras encarnações, esse eu não posso mais mudar. Mas eu posso mudar o que vai acontecer amanhã. Eu posso mudar a minha colheita de amanhã. Eu posso mudar o efeito que eu quero para amanhã. Como que vão ser as minhas escolhas? O que eu estiver plantando hoje, eu vou colher amanhã. Não dá para fugir da lei de causa e efeito. Mas a gente pode usá-la a nosso favor.
A gente pode usar essa lei de causa e efeito a nosso favor, tendo boas escolhas. E ainda o seguinte, eu não posso mudar, como a gente falou, não posso mudar o que eu fiz ontem. A reação está aqui agora. Mas essa reação que eu estou sofrendo agora, esse efeito que eu estou sofrendo agora, eu tenho um certo controle sobre ele. Por quê? No item 16, né, a gente vai ver o seguinte no Código Penal da Vida Futura, que para a gente quitar as nossas dívidas são 3 passos, são 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então eu preciso me arrepender, né? Quando eu me arrependo, eu suavizo a minha expiação, porque se eu não me arrepender daquilo que eu fiz de errado, vou ter que passar por uma reencarnação compulsória, por uma expiação compulsória e vou sofrer mais. Então, quando eu me arrependo, eu vou suavizando essa expiação, abrindo esperança, né, para a minha reabilitação. Mas, entretanto, né, Kardec continua, só a reparação é que ela vai anular o efeito destruindo a causa. Então, vamos guardar isso. Então, a gente precisa de arrependimento, de expiação e de reparação. E o que é a reparação? Kardec vai explicar mais adiante que reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal. Então, reparar é fazer o bem. E aí, praticando o bem em compensação ao mal praticado, eu estou suavizando a minha encarnação de agora. Porque se eu me mantenho rebelde, se eu me mantenho refratário, se eu mantenho com os mesmos comportamentos de antes, eu vou tornar esse efeito, essa reação de agora, ainda mais penosa. Então eu preciso reparar. Aí vocês vão me perguntar, né? Aí cada um na sua casa. Mas eu não sei a quem eu fiz o mal, né? Se foi na outra vida, eu não sei a quem eu fiz o mal. Não importa. A gente vai fazer o bem. Vai fazer. O que é fazer o bem? Vou cumprir os meus deveres, vou agir de forma correta, vou seguir as leis de Deus, vou respeitar as leis humanas, vou procurar ajudar a quem precisa, vou estar andando retamente, vou estar fazendo bem. Não foi à toa que Pedro, né, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque eu posso resgatar o mal através da prática do bem. Então, o mal praticado em outras épocas, em outras instâncias, eu posso reparar através da prática do bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Essa é o entendimento dessa frase de Pedro. E aí, para nos ajudar nesse raciocínio de que eu posso melhorar o meu agora, o meu futuro é fácil, né? Porque o que a gente plantar, a gente vai colher melhor. Fácil é só o modo de dizer, não é? A gente tem a receita, agora precisa colocar em prática. Então, vamos aplicar o que Pedro nos falou, praticar o bem. Amar para cobrir a multidão de pecados. E aí Joana de Ângeles vai completar essa ideia de reparação quando ela traz, no livro Plenitude, ela traz o seguinte, que a resignação é resignação dinâmica. Resignação dinâmica, ela consiste no quê? Na aceitação de um problema. Porque não adianta só a gente se resignar e ficar, eu aceito o que está acontecendo, né? Numa vitimização. Joana fala de resignação dinâmica.
que é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentar o problema e remover a causa. Então, como que eu vou agir? Eu estou passando por uma situação negativa. Então, eu vou ter a resignação dinâmica, porque não adianta eu ficar reclamando. Se eu ficar reclamando, se eu ficar me lamentando, se eu ficar reclamando com Deus, se eu ficar descarregando a minha revolta em cima dos outros, o problema não vai se resolver. Então eu vou ter uma resignação dinâmica. Eu vou aceitar o problema e vou procurar as causas. E vou ter uma atitude corajosa. Mesmo que este problema, que a causa esteja numa atitude minha de vidas anteriores, mas se a gente se conhecer, e daí a importância do autoconhecimento, se eu procuro realmente me conhecer, eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são os pontos em que ainda eu caio. E se eu começar a trabalhar nesses pontos, a gente vai removendo a causa, né? E aí a gente pode falar então dos dias atuais. A causa do que a gente está passando hoje está em comportamentos que a gente vem tendo há algum tempo. E aqui eu trago um trecho, né, de uma palestra de uma palestra de Divaldo Franco, que foi proferida na 22ª Conferência Estadual Espírita em Curitiba, nesse ano, em 13 de março desse ano. Divaldo falando da pandemia, Divaldo falando do coronavírus. E Divaldo fala que um anjo soprou sobre a terra um monstro pequenino para que nossas paixões pudessem temê-lo. O vírus, né? Então, para que as nossas paixões pudessem temer este vírus. Então, olha as palavras que Divaldo escolhe. Um anjo enviado por Deus. Ele fala isso, um anjo enviado pelo Senhor. Então, se é um anjo, ele veio trazer alguma coisa que, ainda que a gente não entenda, mas é para que daí nasça um bem. E aí vai entrar a minha resignação dinâmica. Eu posso parar o que está acontecendo? Não. Eu posso acabar com a pandemia? Não. Mas como eu estou reagindo a ela? Como eu estou me comportando? E Divaldo fala mais ainda que esse vírus ele é vitalizado, potencializado pelos nossos pensamentos desarvorados. Então, como eu estou pensando, como eu estou sentindo, como eu estou agindo, pode estar tornando esse efeito mais doloroso. Mudar, porque o pensamento, ele é força, o pensamento é um dínamo. Então vamos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com relação ao momento que estamos vivendo. Porque Divaldo ainda diz mais. A misericórdia divina, ela é tão fantástica que vem o vírus no lugar de uma guerra nuclear. Porque se vem uma guerra nuclear, atrasaria a evolução da humanidade de uma forma que a gente não pode calcular. E Divaldo ainda chama a atenção para a afinidade psíquica que a gente tem com o vírus para potencializá-lo ou não. Então, se a gente não se afinizar, a gente vai passar por esse momento, se a gente não se afinizar com essas... com medo, com insegurança, com pavor, cuidado é uma coisa, pavor é outra. Se a gente não se afinizar com esse tipo de energia, a gente vai conseguir passar por essa situação de forma melhor. Não que vá ser um mar de rosas, mas a gente vai sair daqui aprendendo com essa reação, tendo feito bom proveito da lei de causa e efeito. E Divaldo pergunta nessa conferência, né, o que fizemos no Evangelho de Jesus? Né, Deus mandou esse vírus para nos despertar. E onde que está a solução? Onde que está aquilo que a gente tem que fazer?
Pedro já falou. O amor cobre a multidão de pecados. Então é o fortalecimento do sentimento entre nós. A lei áurea, amar ao próximo como a si mesmo. Então a solução está aí. Quando a gente se modificar, a gente não vai mais precisar dessas reações. Quando modificarmos os nossos sentimentos, a gente não vai precisar mais de efeitos devastadores. A gente vai ter efeitos positivos. E ele, mais para o final, ele finaliza dizendo que a gente mantenha a serenidade, que Jesus está no comando. E aí, chegando ao final da nossa conversa, só para a gente resumir o que a gente falou hoje, lembrar que a lei de causa e efeito, ela se aplica aos indivíduos, às famílias, às nações. Lei de causa e efeito não é pena de talião, não é olho por olho, dente por dente, porque eu posso atenuar a aplicação dessa lei, eu posso atenuar o meu resgate, eu posso atenuar esse efeito se eu agir corretamente, se eu aplicar o amar ao próximo como a si mesmo. Lembrando também que nós falamos, todos os nossos atos, bons ou maus, eles geram consequências. Então vamos cultivar mais o bem, para que as consequências sejam melhores. E só lembrando rapidamente, eu acho que é bem conhecido, o caso de Saturnino Pereira, num capítulo chamado O Merecimento de A Vida Escreve. Saturnino era um homem, um espírita, uma pessoa boníssima, e ele perde o dedo num acidente de trabalho, na fábrica que ele trabalhava. E ele fica muito consternado com aquilo, assim como as pessoas à sua volta não entendem. Como que um homem bom tinha acontecido isso com ele? Mas é revelado a ele que houve merecimento para que ele perdesse um dedo. Pela sua conduta reta, ele era para perder o braço, porque havia feito isso com um escravo em encarnações anteriores. Mas, pela conduta dele nessa encarnação, ele modifica. Ele havia aceitado vir nessa encarnação para perder um braço, o braço mais útil no trabalho. Vendo que aí a gente não precisa do concurso humano, para o resgate. Ele ia perder no trabalho, um acidente no trabalho. Ele havia concordado com isso porque sabia que ele precisava resgatar aquele débito. Mas por merecimento, ele perde só um dedo. Então que a gente possa tomar essa história como exemplo, sabendo que é perfeitamente possível a gente cobrir a nossa multidão de pecados com os nossos bons atos, com as nossas boas atitudes. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos nós e vamos agora escutar a prece da nossa Maria Alice. Irmãos, em mais um término de nosso encontro, vamos orar em agradecimento ao nosso Pai, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos em direção a Deus. Agradecemos os momentos sublimes que vivenciamos agora, os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Agradecemos a companhia dos bons espíritos aqui presentes, clareando nossas mentes, alimentando o vazio de nossas almas com amor divino, iluminando nossos corações com a chama viva da verdadeira felicidade. Neste momento, em que estamos em completa comunhão com o alto, percebemos ao nosso redor a presença de espíritos amigos irradiando intensa luz sobre nós e, de mãos dadas, nos saúdam com um puro e singelo sorriso. Raios de luz nos envolvem e um sentimento de paz interior invade nossas almas. Nesta atmosfera de amor fraterno, pedimos por todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que passam por momentos de dor, de desespero, de tristeza e angústia, que sejam envolvidos pelo bálsamo salutar da esfera superior. Que o ambiente que se encontram esteja repleto de fluidos benfazejos, despertando a coragem, a resignação, a tolerância e a tão almejada paz.
Rogamos ainda, mais uma vez, aos nossos bons amigos espirituais, que com seus fluidos de amor derrame sobre nossas águas o remédio necessário ao nosso bem-estar e que, ao ingerirmos, nos sintamos revigorados em nossa fé e esperança. Em meio a tanta felicidade e paz, nos despedimos dos nossos amigos do alto, com a oração do nosso Pai, que Emmanuel nos deixou. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Fiquemos em paz.